Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os principais fatores que influenciam a tomada de decisão para a renda fixa. Bom, o que é renda fixa, né? São produtos financeiros onde você aplica determinado valor, o principal, e ao final desse período você vai receber esse mesmo valor aplicado acrescido de juros. Um dos principais fatores da renda fixa é a sua previsibilidade no retorno de rendimentos. Por que previsibilidade, né? Porque você pode correr um risco de ocorrer o default. O que é o default? É o calote, é determinada instituição financeira não honrar suas dívidas. E também previsibilidade no sentido de que você pode ter a renda fixa pós-fixada, né? Então na pós-fixada você tem uma previsibilidade de retorno e não uma rentabilidade exata. Os principais produtos da renda fixa são a poupança, que não é exatamente um produto de renda fixa, ela é uma conta remunerada. O CDB, LCI, LCA, LC, debêntures, CRI e CRA. Todos eles são títulos privados. E títulos públicos nós temos o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Tá, e quais são esses fatores relevantes para tomar essa decisão? Bom, eu chamo eles de PEP, né? Porque existem fatores de cunho pessoal, fatores econômicos e fatores do próprio produto. Então vamos começar por taxa de juros, né? Taxa de juros é um fator de cunho econômico. Por quê? Porque depende da economia, depende de como está a taxa Selic e a taxa DI. Então atualmente nós temos uma taxa Selic em torno de 2%. Será que vale a pena aplicar num pré-fixado de 6% ao ano? E se a gente correr o risco de que os juros voltem a subir, né? Então é um ponto que nós temos que tomar muita atenção. Outra situação é a inflação, né? Inflação também é um item econômico, um fator econômico. A inflação, uma inflação alta, será que vale a pena você aplicar em títulos pré-fixados ao invés de algum título atrelado à inflação, como é o caso do IPCA+, e numa inflação mais baixa? O que seria melhor? Entendeu? Esses itens têm que ser levados em consideração. O prazo já é de cunho pessoal, né? Nós podemos dividir em 4, né? Mas a literatura ela pode divergir, eu divido dessa forma. Então, curtíssimo prazo até 3 meses, você tem determinados produtos, curto prazo até 1 ano, médio prazo até 5 anos e longo prazo mais 5 anos. Cada produto ele se encaixa num determinado prazo e vai depender dos seus objetivos pessoais. Já a garantia já é um atributo do próprio produto, né? Esse produto ele é garantido pelo quê? No caso dos títulos públicos, nós temos o governo. No caso da CDB, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E no caso das debêntures, por exemplo, você tem a garantia da própria empresa, como que vai honrar os títulos, né? O grau de confiança, se a gente for levar em consideração, seria de menor confiança a empresa, de maior confiança o governo. Instituição emissora também é uma característica do próprio produto, porque você vai ter um rating, né, que como se fosse uma nota de classificação que é dada para cada tipo de produto, e você pode pesquisar também no Banco Data quem são essas instituições emissoras desses títulos, qual é a situação financeira delas, se elas têm maior ou menor capacidade de honrar os títulos. E aí a gente vem para a rentabilidade real, né, que também é outro fator do próprio produto. Por que rentabilidade real? Porque a gente tem que sempre considerar a rentabilidade já descontando o imposto de renda IOF e inflação. Não adianta você querer comparar, por exemplo, uma rentabilidade às vezes que parece ser alta, por exemplo, de 10% ao ano, quando você tem uma inflação de 9%, 10%. Você acaba não tendo rendimento real. Então não adianta nada o seu investimento. E quais são os indexadores dessa sua rentabilidade, né? Se é baseado só na Selic, se é taxa DI, se ele é um híbrido, né? IPCA é mais determinado valor fixo. Tá, mas onde é que eu consigo encontrar esses produtos, né? Bom, no app Renda Fixa, você coloca lá no Google, app Renda Fixa, você consegue encontrar diversos produtos de renda fixa que podem se aliar com seus objetivos. No site do Tesouro, do Banco Central e da B3, você consegue olhar esses indicadores que eu comentei anteriormente. No site do Tesouro você vê, por exemplo, quanto que está a taxa Selic, no Banco Central você consegue ver como é que está o IPCA e no site da B3 você consegue ver a taxa DI, tá bom? Outra coisa interessante no site do Banco Central
é o relatório Focus, que ele dá um panorama da economia e a sua previsão de inflação, taxa Selic, dentre outros, para os próximos anos, tá? Também o próprio app da corretora, ele te dá alguns produtos de renda fixa que são distribuídos pela própria corretora, tá? E por fim, né, se você fizer uma consulta com a Selva Financeira, a gente vai analisar o seu perfil, né, conservador, moderado ou agressivo, quais são os seus objetivos e prazos, as oportunidades que existem no mercado que estejam alinhadas com esse perfil e objetivo, e vamos fazer um acompanhamento para ver se essas escolhas, as decisões tomadas estão de acordo com as suas necessidades. Beleza, galera? Grande abraço.